a nossa reunião de companheirismo. Para quem não é rotariano, é uma vez por mês, antes da pandemia, nós rotarianos nos reuníamos na casa de alguém para confraternizar, para bater papo, para contar histórias, para comer alguma coisa gostosa, para beber um bom vinho. Veio a pandemia, nós transferimos essa reunião, esse encontro, para salas de papo virtuais, e hoje é mais um desse momento, né? De nos encontrarmos para conversar, para aprender, para trocar ideia, e dessa vez para receber o nosso convidado, o Nuno Cobra Júnior, para falar sobre atividade física, a importância da atividade física. A palestra é a chave para sabedoria corporal. O que a gente combinou, como sempre, vou pedir que cada um desative o seu microfone para a gente não ter ruído, para a gente não ter nenhuma interferência na palestra. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem levantar a mão, o Aloy vai me ajudar nessa administração nos bastidores, então vocês levantem as mãos. Se quiserem se manifestar positivamente, também tem um dispositivo no Zoom que permite essa manifestação, e também podem, através do chat, entrar em contato com a gente. Sejam bem-vindos, rotarianos, não rotarianos, convidados. Nuno, muito obrigada por aceitar o nosso convite, honrada de ter você no nosso clube, feliz por aprender, por ouvir você, por desmistificar, eu tenho certeza, vários mitos que a gente tem. Obrigado, realmente uma Denise. honra. Aloy, obrigada por ter coordenado por ter feito o meio-campo para a gente conseguir realizar essa palestra hoje à noite, né? Então, eu vou ler um pouco o currículo do Nuno, para que vocês o conheçam um pouco melhor. Então, ele é filho do famoso Nuno Cobra, que é uma das maiores autoridades na sua área, já tendo desenvolvido uma metodologia autoral e artesanal nos últimos 65 anos. Hoje ele trabalha com o método Nuno Cobra, desde 1984, acompanhou o treinamento do piloto Ayrton Senna e de tenistas profissionais como César Kist, Cláudia Monteiro e Patrícia Medrado. Residiu na Inglaterra para cuidar da preparação física e mental do Rubens Barrichello e do Pedro Paulo Diniz, na Fórmula 3 inglesa. Há 36 anos ele tem se dedicado aos estudos da qualidade de vida e do comportamento humano. Dessa forma, ele se tornou um especialista em mudanças de hábito e saúde integrativa. Atualmente, ele desenvolve o treinamento físico e mental de diversos empresários e atletas, como o atual campeão mundial de surf profissional, Ítalo Ferreira, entre outros. O método Cobra treinou atletas campeões em mais de 10 diferentes modalidades esportivas. São 5 títulos mundiais, como o bicampeão mundial de basquete profissional, Valdemar Blatskauskas, e a campeã mundial de karatê, Elaine Golubik, entre outros. E através do seu livro O Músculo da Alma, a chave para a sabedoria corporal, ele é reconhecido atualmente como uma das principais vozes da renovação e da contracultura do treinamento físico. Ele também é colunista no Viva Bem, do portal UOL. Nuno, um prazer em te receber. A palavra é sua, vou parar de compartilhar e estamos ansiosos por ouvir você. Obrigado, Denise. Boa noite aos participantes aqui do encontro. Eu vou começar a falar um pouquinho, tanta história para falar que é até difícil saber por onde começar. Né? Eu tenho uma história com treinamento que já começou desde a infância, né? Com 5 anos de idade, eu estava numa pista de atletismo acompanhando meu pai já. Tem muitas memórias, muita coisa que eu aprendi ali ainda estão comigo até hoje, né? Coisas muito essenciais de biomecânica da passada. Meu pai ele tinha um grupo de atletismo. Meu pai trabalhou com muita coisa, né? Meu pai ele é muito dinâmico, ele
Se fosse escrever um livro sobre ele, tinha que escrever é que nem o Jô Soares, né? Tinha que escrever uns 5 volumes enormes, que é muita história. Então ele já fez de pouco um tudo. Então, ele teve time de rugby, ele trabalhou com tenistas profissionais, é muita história. E esse método, né, é uma herança que eu carrego, e ele é um método muito autoral. O meu pai, ele, em certo momento, ele faz uma ruptura no academismo, né? Embora ele fez parte da primeira turma de pós-graduação na USP, ele ajudou a criar o curso de pós-graduação na USP, primeiro curso no Brasil. E então ele sempre foi muito destacado na parte acadêmica, mas uma hora ele faz uma ruptura na parte acadêmica, e ele começa a criar o seu próprio caminho. E é um caminho muito diferente, porque ele vem romper com muita coisa, né? Ele é muito visionário, meu pai. Meu pai, para você ter uma ideia, assim, volta e meia, as pessoas que acompanham o nosso trabalho falam: nossa, saiu mais uma notícia que o seu pai já falou 30 anos antes, né? Então, tem coisa que ele falava há 50 anos, por exemplo, e há 50 anos atrás meu pai falava no meio acadêmico que o mais importante para a performance de um atleta é o sono. Né? Então, assim, a pessoa dá uma risada, assim, como o sono é mais importante para a performance de um atleta, que coisa absurda, né? E a gente sabe hoje em dia, depois, há 5 anos atrás, tem uma pesquisa que mostra que o sono, se um atleta ele tem uma perda de sono, por exemplo, se ele dorme 5 horas na noite anterior, né, ele tem uma perda que não é severa, mas é uma perda ainda relativamente impactante, né, na performance. O atleta ele tem uma perda de rendimento de 60% no dia seguinte. Então, assim, uma pessoa que dorme mal, ela é metade daquilo que ela seria no dia seguinte, né? Então, eu brinco falando que as empresas hoje em dia elas contratam um funcionário, mas elas só usam meio funcionário, né? Porque os funcionários estão muito sobrecarregados, né? Porque a gente tem essa coisa, hoje em dia o funcionário ele vale por 2, né? Ele tem que levar trabalho para casa, é coisa digital, as metas são muito exigentes, né? Eu lembro que eu estava numa padaria outro dia, eu vi uma mulher comentando exatamente isso, que ela falava que a vida dela ela trabalha. Eu falei: minha vida é só trabalho, eu trabalho, eu chego em casa, tem que cumprir meta, tem que bater meta, e aí fim de semana eu trabalho, sábado eu trabalho, domingo eu trabalho. Então o trabalho acabou invadindo, né, as outras instâncias da vida, e a gente vive um processo hoje em dia bastante complicado, onde a gente esqueceu daquilo que é essencial, né? E eu me sinto cada vez mais herdeiro de um conhecimento perdido, né? De coisas muito básicas que a gente foi esquecendo, né? E como o que a gente chama eu chamo de a base fundamental da vida, né? Que são os pilares essenciais que sustentam a nossa saúde, que é sono, alimentação e movimento. Na verdade, essa ordem é um pouco diferente. A ordem certa é sono, atividade física e alimentação, né? O sono é mais importante, é o mais impactante na nossa saúde. Depois vem a atividade física, diferente do que as pessoas pensam, que a alimentação é mais importante. Eu vou explicar depois por quê. Então, tem essa herança que eu carrego de trazer à luz um pouco esse conhecimento perdido, que foi ficando meio perdido, da gente perceber que para a gente cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar dessa base fundamental, né? Com muito carinho, com muito equilíbrio. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. E antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o título da palestra, né? Que é o músculo da alma, que é a chave da sabedoria corporal, né? Porque na verdade é o subtítulo do meu livro. O título é o músculo da alma. E o músculo da alma é exatamente essa desconstrução da gente perceber que o ser humano, por uma questão de organizar as coisas, ele foi dividindo as especialidades em departamentos separados, né? Isso acontece muito na minha área. Se você pensa no conhecimento corporal, ele é totalmente separado, não existe uma integração entre conhecimento corporal, né? Então, assim,
as áreas não se integram, elas não se conversam. E isso eu percebi muito claro quando eu fui fazer meu livro. É que meu livro é uma pesquisa durante 12 anos, eu fiquei fazendo uma pesquisa afetiva que eu falo, tentando decifrar alguns dos maiores enigmas do treinamento físico e do conhecimento corporal, porque tem muita coisa que é difícil explicar porque é assim. Por exemplo, um dos maiores enigmas é por que a maior parte da população acredita que você tem que sofrer para ter resultado no treinamento. Isso é um paradigma que já caiu há mais de 12 anos para os maiores especialistas do conhecimento corporal. Não faz nenhum sentido você sofrer para ter resultado no treinamento. Né? Mas é um paradigma que caiu para os especialistas, mas o público ainda não acessa isso, porque existe uma questão mercadológica, que quase todo o mercado de treinamento está voltado para os resultados rápidos, né? Para aquilo que é mais apelativo, mais comercial. Então, existe uma indústria do treinamento que sustenta esse mito. Então, aí fica difícil você quebrar um mito quando quase todo mundo que trabalha com treinamento sustenta o mito oposto. Né? E é essa pesquisa que eu fui fazer no meu livro. Então, no meu livro, eu me propus a conversar com alguns maiores especialistas no movimento corporal em cada área. Né? Essa vontade de integrar o conhecimento, que eu percebi que era muito desintegrado. E eu fiquei surpreso de perceber que ninguém conversa com ninguém. Né? O educador físico não conversa com o fisioterapeuta, que não conversa com o ortopedista, que não conversa com o cardiologista, que não conversa com o fisiologista, e ninguém conversa. Não existe uma visão integrada. E essa visão integrada, a hora que ela for realidade, o treinamento, a forma como a gente entende o treinamento, ele vai mudar da água para o vinho. Né? Por exemplo, se você traz a visão do fisioterapeuta e do cardiologista para a questão da corrida, por exemplo, que hoje em dia o que acontece? Existem grupos de corrida, certo? E os grupos de corrida, na verdade, eles deviam se chamar grupos de caminhada e corrida. Por quê? Porque a caminhada, ela é um processo, ela é uma preparação perfeita para a corrida. Ninguém deveria começar a correr sem antes esgotar os benefícios da caminhada. Né? Então, assim, a caminhada, ela prepara o seu coração para você poder correr um dia. Isso seria o protocolo perfeito de adaptação, né? Tanto muscular como articular. Então, assim, existem várias distorções, porque o mercado está voltado muito para suprir essa demanda do aluno, que é sempre a pressa de resultado. Então, eu falo que a pressa e o imediatismo destroem os fundamentos do treinamento físico. Né? Porque realmente as pessoas têm muita pressa de resultado e o mercado acaba abraçando isso, porque o mercado dá aquilo, né, o que o cliente pede. Né? E o que eu venho botar em questão, assim, o que faz um bom consultor? Ele dá aquilo que o cliente pede ou dá... Então, assim, quando o consultor realmente ele tem mais consciência, ele começa a mudar um pouco. Em vez de acompanhar o mercado, que é, né, as modas, o treinamento, é difícil falar isso, porque, na verdade, quando você acompanha, se você não acompanha as modas, a impressão que se tem é que você fica fora do mercado, você está perdendo espaço. Então, quando sai uma moda de treinamento, o que os professores fazem? Eles se sentem obrigados a acompanhar essa moda, porque está todo mundo pedindo, não, eu tenho que acompanhar, isso é moderno, isso, enfim. Então, isso é uma coisa complicada também. Mas, assim, voltando na questão do livro, eu realmente fiz esse processo de conversar com cada especialista. Né? Aliás, não é uma coincidência, eu tenho a vantagem que meu pai ele conhece grandes especialistas, né? O meu pai assim ele abre portas, né? O nome dele sempre que eu fui conversar por exemplo com grandes fisiologistas, com Moisés Cohen, por exemplo, que é o presidente da Sociedade Mundial de Trauma Esportivo, que é um brasileiro, né? Um ortopedista que é uma referência na sua área. Então, com cada um que eu fui conversar, eu fui fazer uma entrevista, fui conversar, fui aprofundar qual a visão deles em relação ao treinamento. E todos eles eram muito críticos em relação aos modos de treinamento. O Moisés Cohen, por exemplo, ele fala que mais da metade, aliás, muito mais da metade dos atendimentos em consultório hoje em dia vem
vem da indústria do fitness, né? Então, assim, porque as pessoas estão se lesionando muito, porque na verdade essa indústria como é que chama? Ela foi subindo o sarrafo, né? Assim, as modas vão ficando cada vez mais exigentes, mais instantâneas, mais milagrosas, né? Como agora aconteceu ultimamente com a moda da alta intensidade. Então, a moda agora no treinamento é você levar o corpo a um estresse extremo, porque, né? Porque da onde vem isso? Isso vem do HIIT. Eu fui pesquisar a história da onde surgem as modas do treinamento. Então, a grande moda do treinamento nos últimos anos, ela foi criada por um investidor do mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia de onde surgem essas modas. O Timothy Ferriss. O Timothy Ferriss ele virou um best-seller americano. Quer dizer, ele fez um best-seller, né? Ele é um americano, ele escreveu um best-seller por fazer experiências radicais com o próprio corpo, né? Então, ele é um investidor do mercado financeiro e ele fez um livro interessante que ele faz experiências muito radicais com o próprio corpo. Uma dessas experiências é o HIIT, que é o High Intensive Interval Training, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. E ali ele descobriu que você perde peso muito rápido se você levar o corpo a um estresse absurdo. O que seria esse estresse? Seria você fazer coisas muito rápidas, que você dá um pique na mais alta intensidade, depois você diminui. Se dá um pique de novo, é como se você assustasse o seu organismo. O organismo não gosta desse tipo de susto e ele reage muito mal. Ele tem um estresse tão grande que realmente acelera a perda de peso. É verdade que acelera a perda de peso. Depois ele foi pesquisar isso, ele levou isso para especialistas, eles desenvolveram um método a partir dessa pesquisa dele e realmente fizeram. O americano ele faz tudo muito bem feito, né, pessoal? O americano ele sabe fazer um produto, vender um produto, empacotar. E a globalização agora, qualquer coisa que se cria nos Estados Unidos, ela vai para o mundo inteiro, né? Então, o CrossFit ele foi para o mundo inteiro. O CrossFit é uma das modas mais radicais, né, do treinamento. Na verdade, na história do treinamento, nunca existiu um treinamento tão intenso quanto o CrossFit, né? As pessoas às vezes vomitam, desmaiam durante o treinamento, né? Então, assim, então existe uma distorção muito grande e é atrás disso que eu fui tentar pesquisar. Por que é assim? Né? Onde começa isso? E aí eu descobri que, na verdade, eu fui estudar a história do treinamento físico, né? Por que o treinamento físico, a maior parte da população, né, para a grande população, ele chega com essa carga, né, de algo realmente que tem que ser exigente, tem que ser feito no extremo? Isso começa, na verdade, com a questão militar, né? Porque assim, a história do treinamento físico começa há 5.000 anos na China, com o imperador romano não, imperador chinês, Huan-Ti, né? Que ele é imperador e general. Ele descobre que para melhorar a performance do seu exército, se ele fizer uma preparação física, ele ganha poder de combate. Então, o treinamento ele começa com a história militar e todo o treinamento físico ele tem uma base militar muito forte, né? Tanto que a escola de educação física ela é formada por militares. Então, o que acontece? Como tem essa questão militar, o treinamento sempre foi visto como uma coisa hipermasculina, né? Como uma coisa realmente ligada à virilidade, à masculinidade. Então, ficou muito ligado a isso. O treinamento físico acabou ficando muito colado nessa mentalidade militar. Isso desde o começo. Mas depois na Grécia já começa a aparecer as duas vertentes, né? Tem Esparta, por exemplo, que é o treinamento militar, o corpo bruto, o corpo rígido, né? E tem Atenas, que é o corpo filosófico, o corpo criativo. Já começa a ter rupturas. Tem a yoga, que aparece também já há 4.000 anos, que é um treinamento que realmente integra toda a parte espiritual, também que busca a atividade física como um processo de integração de autoconhecimento, de domínio corporal. Então, assim, o que eu descobri em todo esse processo do livro, e que é uma grande ruptura, né, que eu venho ali no livro, eu acabo desmistificando quase todos os mitos mais relevantes do treinamento, e são muitos mitos, né? Então é um atrás do outro, você pode desmistificar e realmente mostrar que o que acontece? Existem três vertentes, existem três principais vertentes do treinamento, né? Existe o treinamento
ligado ao bodybuilding, à academia, que é o treinamento que todo mundo conhece, né, que vem para todo mundo, que daí é o treinamento que eu chamo que busca, eu chamo de treinamento cosmético, que é um treinamento que ele é focado na estética, né? Então, assim, qual que é o objetivo? É você perder peso e ganhar músculo no menor tempo possível. Então, assim, é essa versão que veio para a gente na década de 80. Por quê? Porque os marombeiros, né, os bodybuilders, eles já estavam na academia. Então, quando começa o treinamento em massa, na década de 80, infelizmente, a gente começou com a visão que talvez seja a visão mais distorcida do treinamento, porque o treinamento a única função dele é você ficar mais bonita, você perder peso, ganhar músculo. Isso é o menos importante do treinamento. Isso é um resultado do treinamento, né? Seria assim a questão menos importante, porque o treinamento, na verdade, a função dele é muito mais abrangente. O treinamento, a gente sabe hoje em dia que o ser humano ele é geneticamente dependente do movimento, né? Tudo no seu corpo, desde os seus ossos, a sua pele, os seus órgãos internos, o seu cabelo, tudo que você pensar, né, seus músculos, tudo depende do movimento para atingir uma melhor funcionalidade. Então, assim, e o que acontece? A atividade física, ela é o mais potente ansiolítico que existe no mercado. Tem várias pesquisas que mostram isso. Você compara grupos que tomam mais moderno ansiolítico com grupos que fazem caminhada, por exemplo. Tem pesquisa que provou isso. E as pessoas que fazem atividade cardiovascular de forma moderada, de longa duração, ela tem muita vantagem em relação ao mais potente ansiolítico que você conhece no mercado. A ansiedade, o controle da ansiedade ela é muito maior quando você faz atividade física. E a atividade física, ela regula o sono, né? Que o sono é considerado de forma isolada o elemento que mais impacta a nossa saúde. Não existe nada, né? Os cientistas estão tentando pesquisar se existe algum fator em nosso corpo que não responde ao sono. E até hoje não conseguiram descobrir. Tudo que você pensar, assim, a questão da insulina, né? A assimilação da glicose, tudo que você pensar responde ao sono no nosso corpo. Depende do sono. Né? O sono realmente é o fator que mais impacta a nossa saúde. Assim, né? Ele é considerado o fator de potencializar a questão do câncer, de distúrbios psicológicos. Depressão está muito associada ao sono. Né? A falta também de sol, né? Porque o sol regula o sono, o ritmo circadiano. Então, o que acontece? A gente percebe que como voltando ao assunto inicial, a gente perdeu essa questão daquilo que é importante. Porque o que acontece? A atividade física ela foi esvaziada de sentido. Né? Como o treinamento físico ele é visto como uma forma de obrigação, como uma pílula ruim que você tem que tomar para ter resultados estéticos, a maior parte das pessoas se relaciona com isso de uma forma negativa, não consegue descobrir sentido e prazer na atividade física. E atividade física, se você realmente chegar na essência da atividade física e descobrir o sentido que ela tem, é muito mais abrangente. Né? Por exemplo, uma coisa é você ir para o parque, fazer uma caminhada, né, achando que isso é uma obrigação. Falar, tem que ir lá no parque, tem que perder peso, eu preciso cuidar da minha saúde. Se você vê assim, o tempo não vai passar, vai ser uma coisa horrível, vai ser uma obrigação. Você está associando mentalmente aquilo a uma forma de obrigação. Então, você não pode ter prazer, né? Porque obrigação é sinônimo de chatice, é coisa que você está se obrigando a fazer aquela coisa chata. E, ao mesmo tempo, se você muda a mentalidade, começa a entender o sentido da atividade física, você pode ir no parque e descobrir que esse pode ser um momento extremamente rico no seu dia, que é um momento de reflexão, você pode estar com você mesmo, você pode estar fazendo um momento de silêncio, você pode estar fazendo um momento de análise, né? Porque a gente sabe que caminhar aumenta 5 vezes a oxigenação no nosso cérebro. Então, caminhar é a melhor forma de pensar, né? Como dizia Aristóteles, o Aristóteles ele criou a escola peripatética. Né? O que é a escola peripatética? Os filósofos eles só podiam caminhar, só podiam filosofar caminhando. Uma das regras do grupo era que você só podia filosofar caminhando e em grupo. Então, as regras da escola peripatética, porque realmente o próprio Aristóteles sabia que caminhar era uma das formas mais potentes de você pensar. Quando você caminha, você oxigena muito, você aumenta 5 vezes
a circulação sanguínea no seu cérebro. Então, instintivamente, ele sabia que caminhar é uma forma incrível de você ter insight, de você fazer um processo de uma autoterapia, de você estar com você mesmo, algo super raro, né? Que quem tem chance de estar consigo mesmo hoje em dia? A gente está sempre para fora, a gente nunca está para dentro. Então, a caminhada é um processo perfeito de você estar no parque, de repente olhando, né, em comunhão com a natureza. Então, olha a diferença de você ver esse processo de uma forma com toda a sua riqueza que ele tem, ou ver esse processo como uma forma de obrigação esvaziada de sentido e ligada a uma questão estética, né? Sendo que a gente sabe hoje em dia que comprovadamente o sono é o item número 1, né? É aquilo que mais impacta a nossa saúde, não existe nada parecido. E em seguida vem a atividade física, né? Pesquisas, uma grande revisão científica feita na Europa provou que a atividade física ela mata o sedentarismo mata o dobro da obesidade, né? Então a gente é uma sociedade muito preocupada com a obesidade, mas o sedentarismo ele mata o dobro da obesidade, né? E o sono vem acima de tudo, porque o sono impacta tudo, né? O sono que dispara quase todos os processos de doença, de adoecimento, está ligado ao sono, né? Quando você pesquisa a fundo isso, você percebe que a perda de qualidade no sono. E o que acontece? Infelizmente, a gente é uma população cada vez mais de pessoas que dormem muito mal, porque os nossos hábitos, eles são hábitos que impactam muito diretamente a qualidade no sono, né? Vocês devem ter amigos que dormem meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ficou comum, né? Virou uma coisa comum você dormir tarde. Então, no meu livro, o que eu faço? Eu faço uma comparação, eu faço um convite para a gente voltar 100 anos atrás, né? Eu falo, vamos voltar a 1920. Como é que era a vida em 1920? A vida em 1920, pessoal, os pilares essenciais da nossa saúde estavam muito preservados, né? As pessoas, para você ter uma ideia, a gente tem informação que as pessoas caminhavam em média 7 a 8 quilômetros por dia. Quase a grande maioria da população caminhava, porque não existia carro, né? Você tinha que se locomover, você era muito mais ativo, você estava sempre mexendo. A questão do sono, as pessoas iam dormir. Sabe qual era a média de horário em 1920 que as pessoas dormiam? 8h30, 9 horas. As pessoas iam dormir, não existia vida noturna, não existia televisão, não existia nada. As cidades ainda eram mais pequenas, não existiam essas capitais, essa loucura que aconteceu das grandes capitais, da concentração urbana. Não existia violência como existe hoje em dia. Por quê? Porque a gente estava muito mais equilibrado. Era um mundo muito mais lento, mais pacato, né? Então, assim, os pilares essenciais. E a alimentação? A alimentação, então, era uma maravilha. Não existia supermercado, não existia produção industrial, não existia indústria alimentícia, existia mercearia, tudo era natural. As pessoas comiam, tudo era orgânico, porque é tudo feito ali do lado, em hortas, não tinha quase agrotóxico. Então, olha só o que a gente perdeu em 100 anos. A gente ficou bilhões de anos, milhões de anos se adaptando a um tipo de vida e agora em 100 anos o mundo enlouqueceu. O que acontece é que a gente está vivendo um mundo que cada vez mais todas as doenças estão explodindo no mundo. A gente nunca viu isso anteriormente. É um mundo que cada vez mais as pessoas perderam o rumo, né? As pessoas trabalham demais e esqueceram da base fundamental da vida, né, que é cuidar do sono, da alimentação. E é isso, gente. Se você cuidar da base fundamental da vida, você não adoece. Eu vejo meu pai é um grande exemplo. Meu pai tem 82 anos, ele faz ginástica olímpica, ele corre 5 vezes por semana, ele nunca entrou no hospital. Minha mãe é a mesma coisa, minha mãe tem 80 anos também. Os dois são formados em educação física, então os dois têm uma relação com o corpo, né, muito especial. Então, assim, a gente perdeu o rumo mesmo, né? E é isso que eu venho, é essa voz que eu venho trazer, essa voz de desconstrução. A gente precisa retomar o rumo das coisas. E em relação à atividade física, né, principalmente ao cardiovascular, existe vários mitos que acabaram confundindo as pessoas, né? Porque o que acontece? Se você pegar as últimas 100 matérias mais vistas sobre atividade física ou caminhada ou corrida, elas são feitas pelo mercado, né? Elas defendem os produtos que são vendidos pelo mercado. Então, ali você é convencido que você tem que fazer coisas extremas, tem que sair correndo, tem que fazer coisa forte, fazer treinamento intervalado, que é isso que vai ajudar a perda de peso.
Então, o grande termômetro do treinamento é as calorias, né? Sempre a perda de peso, você tem que perder peso, não pode... Virou uma obsessão moderna, né? A questão de você não poder engordar. E que isso... É claro que a obesidade ela é um fator de risco, mas o que aconteceu? A indústria, ela criou um ideal de perfeição inatingível. Isso foi subindo ano a ano. No meu livro eu faço isso. Eu pego, por exemplo, eu fiz um infográfico no meu livro que eu pego o corpo do Batman. O corpo do Batman na década de 70 era um corpo normal, porque o modelo de beleza da década de 70 é totalmente diferente. Não existia esse modelo que a gente chegou agora que é um modelo hipermusculoso, né? Um corpo totalmente sem gordura, zero gordura. Então a gente vive um ideal inatingível de beleza. Por que que existe essa estratégia? Por que é essa estratégia da indústria? Porque quando você cria, quanto mais inatingível é o modelo de beleza, mais você fideliza as pessoas e você pega todo mundo, porque ninguém vai atingir aquilo, né? Não existe o corpo perfeito. O corpo perfeito é impossível. Porque o que acontece? Por que pareça, as pessoas que estão mais próximas do corpo perfeito são as mais satisfeitas. As pessoas que estão na academia, elas nunca estão satisfeitas. Dá sempre para ganhar mais músculo, ganhar mais alguma coisa. Então, você nunca tá... É um projeto que nunca acaba. Então, você fideliza todo mundo, porque está todo mundo satisfeito. E quando você está insatisfeito, o que você faz? Você consome. Você consome produtos, consome suplementos, consome métodos milagrosos. Você não para de consumir, porque você nunca está satisfeito. Então, assim, criou-se uma insatisfação e isso, na verdade, a minha pesquisa mostra que esse processo estimulado pela indústria do treinamento, ela levou a uma questão de saúde pública. Porque o que aconteceu? Existe uma explosão dos transtornos alimentares, as pessoas estão ficando muito obsessivas com a perda de peso. Então, elas se alimentam mal, elas comem mal, existe uma explosão do número de lesões do treinamento, então também alimenta a indústria das lesões. Então, assim, a questão do treinamento virou uma questão de saúde pública. Ela tem vários efeitos colaterais que as pessoas não sabem. Que é exatamente isso, né? De você querer treinar em excesso, né? De fazer um treinamento muito excessivo. E isso é tudo aquilo que você não deveria fazer. Porque o que acontece? Qual que é o grande segredo do treinamento? É você fazer um treinamento que respeite a sua adaptação. O treinamento tem que ser sempre gradativo, né? E o grande fundamento do treinamento é a moderação. Agora, quando você fala de moderação no treinamento, você fala, você está louco, está falando de moderação, como assim? Não posso fazer um treinamento moderado que eu vou ter resultados moderados. Não, é o contrário, né? Quando você vai no dicionário, o que está escrito na palavra moderação? A moderação é a medida exata, sem exagero. A moderação é a medida perfeita, né? Como é que a medida exata não pode ser a medida perfeita? Né? Então, como é que houve essa distorção que hoje em dia a gente acha que para ter resultado você tem que fazer o exagero, né? Então, eu falo que o treinamento físico é o único lugar no universo conhecido a negar a lei da homeostase e da moderação, né? Infelizmente, aconteceu isso. Essa distorção ficou tão grande que agora as pessoas acreditam que você tem que treinar de forma absurda para ter resultado. Isso não tem nenhum sentido, né? E aí a gente volta na questão do que eu falei, que existe 3 linhas primordiais no treinamento físico. Existe a linha do fitness, né? Existe os treinamentos os treinadores que trabalham com atletas de alta performance, que é o meu caso, e qualidade de vida. E existe o treinamento voltado para a saúde. Um treinamento voltado para a saúde, você pode caminhar a vida inteira, você pode fazer coisa muito leve, que você vai estar fazendo uma manutenção perfeita para a sua saúde. Você não precisa fazer nada extremo. A caminhada ela é maravilhosa. A caminhada, se você caminhar 3 a 4 vezes por semana por volta de 1 hora, você já resolveu sua vida. Você vai evitar quase todas as doenças que você conhece. Só de caminhar. E aí, claro, você tem que cuidar da parte músculo-esquelética, tem que fazer algum tipo de atividade. Mas você faz em 20 minutos. Você faz uma coisa muito básica. Se você pensar se a saúde fosse o foco do treinamento, o treinamento seria a coisa mais ridícula que você pode imaginar. Você não precisa fazer nada. Você pode pegar um elástico em casa, treinar com o elástico, você está fazendo tudo que você precisa para manter sua musculatura. Você não precisa ter academia. A realidade é essa. Então, é uma verdade. E por isso que as pessoas não divulgam isso. Porque, assim, como é que a indústria vai falar que você não precisa fazer nada, que você tem que fazer o mínimo, que o mínimo já é incrível? Né? Então, assim, é uma coisa que até a gente tem que criar produto, tem que vender, tem que ter método, tem que ir vai para lá, vai para cá.
mas você pode fazer coisa muito simples e você vai estar tendo uma manutenção perfeita do seu corpo. Né? Por quê? Porque, assim, o grande segredo do treinamento, pessoal, é a adaptação. É você fazer uma coisa muito gradativa, vai adaptando, e a corrida é o melhor exemplo disso. O que que acontece? Olha só, a distorção na corrida foi tão grande que hoje em dia as pessoas têm certeza que elas têm que correr para perder peso. E isso não é verdade. Quando você, por incrível que pareça, para mais de 90% da população, a caminhada é mais eficiente que a corrida. Olha que incrível, né, você falar isso. Mas como assim? Quer dizer que a corrida, se eu correr, não é melhor? Não. Por quê? Porque qual que é o perfil de mais de 90% da população? A pessoa está obesa, está com sobrepeso, está sedentária, ela não tem adaptação nenhuma à corrida, que é uma atividade de alto impacto, é uma atividade super exigente. E aí você pega esse aluno e você, em um mês, você quer que ele corra. Isso é uma loucura. Esse aluno ele teria que primeiro fazer o processo. O que acontece? A corrida, a caminhada, tem muita distância. A corrida está aqui e a caminhada está aqui. A transição tem que ser feita com muito cuidado, né? Porque até o seu coração, por exemplo, quando você faz uma caminhada, por exemplo, uma pessoa que está 20 quilos acima do peso, se ela vai caminhar, a pulsação dela vai ficar alta. Ela não precisa correr para subir a pulsação. E se vocês puderem ler a minha matéria de hoje na UOL, vocês vão ver com detalhes, eu explico ali um segredo do treinamento, que é o seguinte: para você saber se uma atividade cardiovascular está ideal para você, a conta é muito simples. Você pega a sua pulsação, o seu batimento de repouso, né, que ali na maior parte das pessoas é 70 batimentos por minuto ou 80, né, seria uma pessoa normal. Se você está em 70, 80, você está com uma saúde boa, você está com um coração bom. Se fica um pouco mais que isso, você já está com um pouco de uma hipertensão, né? Você pode estar com muita ansiedade, seu coração não está funcionando bem. Então seria bom se tivesse 70, 80. Se você pega essa pessoa e ela vai caminhar, se ela tiver 10 quilos acima do peso, ela vai chegar a ficar 120, o que é muito bom. Né? Então, assim, a gente sabe que a atividade cardiovascular, o ideal é que ela seja feita em conforto respiratório. Olha que diferença. Né? A gente sabe hoje em dia, cada vez mais, que para uma atividade ser positiva para o coração, ela não pode ser feita de forma ofegante. Você não pode estar correndo. Se você está fazendo isso, você está causando um problema. O seu coração ele não gosta de sofrer. Né? Eu brinco assim: a principal regra do treinamento é que o seu coração ele não gosta de sofrer. Né? Então, assim, se você causa sofrimento ao seu coração, fazendo treinamentos de muito ligado à competição, você vai ter problema lá para frente, você vai ter arritmia, você vai ter vários problemas, né? Como várias pessoas que eu conheço hoje em dia que estão mais velhas, que foram atletas. Por quê? Porque o grande mito é que, na verdade, performance não é saúde, né? Eu falo que performance e saúde são os dois extremos do treinamento físico. Quanto mais você se aproxima do espectro da performance, menos saudável é o treinamento. Ao contrário, o ideal é ficar no meio. Você pode ficar no meio desse espectro, você pode unir performance com saúde, mas isso acontece no meio, não acontece nos extremos, né? Então, assim, tudo que é extremo, a conta uma hora vai vir, né? Então, assim, a gente sabe disso. Eu trabalhei com atletas no judô, por exemplo. Um atleta, ele tinha 20 cirurgias. Aos 30 anos, ele tinha feito 20 cirurgias ortopédicas. Né? E aí você fala, você acha que isso é saúde? O cara, ele já estava sem quadril, já tinha desgaste ósseo, tinha várias lesões, ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, tudo que você imaginar ele já tinha machucado. Então, o que acontece? A performance atlética ela tem um custo. Né? Esse modelo não tem nada a ver com saúde. O modelo do atleta é um modelo maravilhoso. Eu adoro esporte. Você pode fazer esporte, não estou falando que você não deva fazer esporte, mas tem que fazer muita fisioterapia, tem que fazer cuidados, você tem que cuidar de forma redobrada da sua saúde. Agora, esse modelo ele não deveria ser um modelo adotado como um modelo saudável. Então, às vezes a gente corre muito atrás da performance e a gente acelera o processo. Você pode correr uma maratona, você pode correr uma meia maratona, mas esse processo ele tem que ser muito gradual. O protocolo ideal, por exemplo, é você ficar caminhando no primeiro ano. Vamos imaginar uma pessoa sedentária que vai começar hoje a caminhar, está 10, 15 quilos, 20 quilos acima do peso. Ele pode ficar caminhando durante um ano e meio. Por quê? Porque daí o seu coração ele vai aumentar, ele vai se preparar para a corrida. E quando você perceber que a caminhada está ficando muito baixa a pulsação,
Aí é a hora que o treinador fala, então tá, agora eu percebo que está na hora de você começar a corrida, porque você já esgotou o benefício da caminhada, tá muito fraca a caminhada para você. Mas antes disso, você não precisa caminhar. Ninguém precisa caminhar antes de esgotar o processo de corrida. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, né? Depende de cada aluno. E aí você começa a corrida de uma forma muito gradativa. Por quê? Porque a corrida é uma atividade de alto impacto e muito complicada. Na corrida, você coloca todo o peso do seu corpo em uma perna de cada vez, né? Então, a gente sabe hoje em dia que uma corrida a 7 km por hora equivale a uma carga de 7 a 8 vezes o seu peso corporal agindo sobre o joelho. Porque o joelho é uma estrutura que não consegue dissipar a carga. O joelho ele não tem muita mobilidade, ele é muito travado o joelho. Então, toda a carga que, né, quando você pisa no chão, a carga sobe. Né? Seu corpo vai para baixo e a gravidade devolve essa carga. Ela devolve, o tornozelo e o pé eles absorvem super bem. E para quem que sobra a carga? Para o joelho. O joelho não sabe dissipar a carga, na verdade ele não consegue, né? Ele não é a estrutura que é feita para dissipar. Então, toda a carga da corrida ela vai para o joelho. Então, imagina uma pessoa que está 100 quilos, ela tem 700 quilos agindo sobre a articulação do joelho. Então, você acha que uma pessoa que está com 100 quilos, ela vai conseguir correr de forma com muita longevidade? Ela vai acabar tendo uma lesão no joelho. Então, assim, é proibitivo, né? A primeira regra do treinamento cardiovascular é: se você está 10 quilos acima do peso, você não deveria correr. A pessoa que está acima do peso não deveria correr. Primeiro, por causa da parte que eu falei, a parte da questão ortopédica. E por isso que eu falo que não tem integração no conhecimento, porque quando você vai conversar com um fisioterapeuta, ele fala assim, não, é um absurdo. O que eu recebo de pessoas que fizeram maratona e agora não conseguem dar uma volta no quarteirão, é um absurdo. Porque a pessoa gastou, né? Assim, ela acaba se empolgando muito com a performance e acha que isso é saúde, mas performance não é saúde. Então, se você gastar demais, uma articulação que é feita para durar 80 anos, ela vai durar 50, 55. Por quê? Porque você usou demais. E a cartilagem, quando acaba, não tem como restaurar a cartilagem. Entendeu? A gente sabe que a cartilagem, quando acaba, você tem dor crônica, é super complicado. Então, assim, a grande recomendação do treinamento, o grande lema do treinamento é menos é mais, é o contrário, é você tomar cuidado. Outro lema interessante é quem poupa tem. Então, quem poupa tem é um grande lema do treinamento. É muito mais válido que o No Pain, No Gain, por exemplo, que é um slogan que já caiu, né? É um slogan que ainda domina o ambiente de treinamento, né? Porque o ambiente de treinamento ele é dominado de forma hegemônica pela indústria do fitness, que é o grande lobby, né? Do treinamento físico. Então, assim, é difícil você começar a falar. Por isso que eu falo que existe essa contracultura que eu assumo como, na verdade, como uma voz mesmo, né, de trazer um pouco de lógica para o treinamento, porque é tanto mito que existe, é tanta distorção que foram construindo nos últimos anos, que a gente não sabe mais o que fazer, né? A maior parte das pessoas tentaram de tudo, mas sempre que elas tentam de forma muito apressada, né? Elas querem resultado rápido, e o resultado ele nunca deve ser o foco do treinamento. O resultado ele é consequência. Então eu falo que as pessoas colocaram a carroça na frente dos bois, né? O resultado ficou mais importante do que a questão de você conseguir desenvolver uma relação de prazer com a atividade física. Isso é o salto mais essencial. E por isso que o treinamento físico, eu sonho com um tempo em que as modas do treinamento físico elas vão realmente trazer atividades lúdicas, atividades agradáveis, atividades que você convide o aluno, né? Muito mais a atividade física tem que ser convidativa, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ter um sentido maior, né? Um desafio cognitivo, né? Como a dança, como o malabarismo, né? Então, assim, por exemplo, jogar vôlei é muito. A maior parte das pessoas gosta de jogar vôlei, por exemplo. Por que as pessoas não fazem um método de treinamento que as pessoas fossem brincar de jogar vôlei em vez de competir? Então, em qualquer idade, você pode brincar, pegar uma bola e brincar com a bola. Você pode brincar de jogar basquete, você pode brincar de várias coisas. Então, assim, o grande salto do treinamento é quando o treinamento for uma grande brincadeira. Né? Porque as crianças, eu brinco assim, porque a gente tem esse mito de achar que precisa de disciplina. Né? Eu não gosto da palavra disciplina, porque a disciplina é um conceito militar. Né? A palavra disciplina está muito associada
a um conceito militar, que é você suportar um sofrimento e ter disciplina em relação àquilo. Você concordar que você tem que sofrer, né, para ter resultado. Isso está muito ligado à questão de disciplina. Tem que ser uma coisa que você tem que se esforçar, tem que ter muito esforço. Então, eu prefiro a palavra ritmo, a palavra regularidade, a palavra hábito. Né? Porque muitas pessoas chegam para mim, por que a disciplina é ruim? Porque as pessoas acham que a disciplina é uma coisa que você nasce, eu não tenho disciplina. É um absurdo isso. O cara fala, então você não nasceu com disciplina, o outro nasceu com disciplina. Que história é essa? É que um tem disciplina, o outro não tem. Na verdade, isso é um grande mito, porque a pessoa ela acha que não tem disciplina, mas não é disciplina, ela só não descobriu o prazer daquilo. Né? Porque uma criança não precisa ter disciplina para fazer atividade física. Uma criança, ela se relaciona com o movimento de uma forma muito intuitiva. O movimento é quase uma coisa natural. Ela brinca, ela corre, ela pula. Né? Você acha que isso é esforço para ela? Você acha que isso exige disciplina da criança? Não, de forma alguma. Por quê? Porque ela tem uma relação intuitiva com a atividade física. Então eu falo que quando uma pessoa chega para mim e fala que não tem disciplina, eu falo assim, tá, então eu vou te provar que a disciplina não é importante, que você pode trocar a palavra disciplina pela palavra hábito. Se você começar a criar o hábito da atividade física e descobrir que isso é prazeroso, a disciplina, você não precisava daquilo que você acha que você precisava. É uma desculpa. Né? A disciplina, não tenho disciplina, nunca vou conseguir fazer atividade física. Então, infelizmente, a minha área é a área que mais cabe. Você sempre vai ter uma desculpa boa para não fazer atividade física, né? Porque o ser humano ele busca o conforto. Realmente a gente tem essa questão, porque o conforto é uma herança evolutiva. A gente sobreviveu graças ao conforto. Você buscar o repouso, buscar o descanso. Então, assim, a gente tem uma herança evolutiva que a gente busca. Qualquer momento que você puder deitar, descansar, é sempre bem-vindo para o corpo, porque a gente tem que ir atrás de comida, a gente tem atrás de trabalho, a gente tem que produzir. Então, assim, o conforto realmente ele é bem visto, né? Ele é bem-vindo. Então, assim, a gente sempre vai ter uma desculpa para fazer atividade física, mas o que acontece? Se você descobre o prazer da atividade física, aquilo não vira mais uma obrigação. Para mim, por exemplo, a atividade física é como se fosse um encontro com a pessoa amada. Assim, é o momento que eu mais espero no dia. Né? Para mim, o melhor momento do meu dia é a hora que eu vou fazer minha atividade física, que eu vou fazer um processo que eu sei que para mim é muito importante, que regula a minha ansiedade, regula todo o meu metabolismo. Então, assim, a atividade física realmente ela é a coisa mais importante na nossa vida e isso acabou virando uma coisa ridícula, esvaziada de sentido, uma coisa só estética. Né? Quando, na verdade, a atividade física, a gente sabe que é um dos maiores pilares da saúde mental hoje em dia. Se você não tem essa atividade física, você está em processo de perda de saúde. Né? Você está em processo de adoecimento lento e gradativo. Né? Só de não estar só de você não estar em movimento. Por quê? Porque a vida é movimento. Né? O ser humano, a gente é dependente do movimento para estar em equilíbrio. Se você não está fazendo atividade física, se você não está dormindo bem, você está em processo lento e gradativo de adoecimento. E não precisa ser assim. Não precisaria ser assim. É como se você tivesse... Meu pai fala que ficar doente é uma conquista. Né? As pessoas às vezes demoram 20, 30 anos e ficam batalhando para conseguir finalmente ficar doente. É muito difícil ficar doente. As pessoas se esforçam muito, faz tudo errado, dorme mal, come mal, né? Esquece dela mesma, não se prioriza, fica só trabalhando, fica estressado, só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro. Aí chega uma hora que você está construindo o seu processo de adoecimento, lento e gradativo. Né? No meu livro eu comparo essa imagem a um sapo fervendo na panela. Que se você pega um sapo e você coloca ele na água fria e você vai aquecendo ele devagar, ele não percebe que a água está aquecendo, ele vai ficar parado ali confortavelmente até morrer. Então é isso que acontece com as pessoas, com o sedentarismo é isso, você está adoecendo, mas você não está percebendo. Ser sedentário é uma loucura absurda. A pessoa que é sedentária, ela não tem a mínima noção do que ela está fazendo com o seu próprio corpo. Você está realmente... Se você abandonou o sentido primordial da vida, que é o movimento, que é estar em movimento. A hora que você abandona isso, você começa a entrar em processo de desequilíbrio, né? Físico, mental, espiritual. Né? Você começa a entrar em processo lento e gradativo de adoecimento e de perda de produtividade. Né? Porque existe um grande mito da produtividade, que também eu quebro bastante,
que eu falo que produtividade é trabalhar menos, né? Você não tem como ser produtivo trabalhando que nem um doido, né? Eu tenho vários exemplos de empresários que procuraram a gente que trabalhavam das 7 às 9 da noite e depois começaram a botar uma caminhada, botar pontos de compensação, que a gente fala, né, que eu chamo de anatomia do dia. O que acontece? O grande segredo da saúde você equilibrar, porque todo o universo se organiza entre opostos, né? Então existe tensão, tem que ter relaxamento. O coração é o maior exemplo disso. O coração, para ele continuar batendo durante toda a vida, o que ele faz? Ele contrai, né? Ele contrai e depois ele relaxa, contrai e relaxa. Então, a grande sabedoria da vida, pessoal, é diariamente você criar pontos de compensação ao que você faz. Então, é você tirar uma soneca depois do almoço, de meia hora, que é maravilhoso. Você ganha muito mais performance na segunda metade do dia, se você dormir meia hora depois do almoço. Então, assim, são vários segredinhos de você fazer uma caminhada de manhã. Então, você tem que ter, você não pode só trabalhar. Se você só trabalhar, o seu rendimento ele só vai baixar, né? A pessoa que só trabalha e não cuida do próprio equilíbrio pessoal, ela vai estar em desequilíbrio. Ela não pode ser uma influência boa para o mundo. Por quê? A gente só pode ser uma influência boa para o mundo quando você está em equilíbrio. Então, se você não cuida do seu próprio equilíbrio corporal, você tem processo de desequilíbrio. Então, você começa a brigar com todo mundo, começa a ficar irritado, você dorme mal. Aliás, o sono é uma das coisas que mais impacta o humor, né? Não existe nada que impacte mais o nosso humor do que o sono. Se você dorme mal, você vai ficar super ranzinza, mal-humorado, você pode ter uma depressão. Então, é muito simples, o processo é muito simples, é só você voltar para aquilo que é essencial, né? E com isso você vai ter muito mais produtividade, né? Tem um aluno nosso que é um grande empresário, que é o Márcio Appel, que ele é um dos donos da Grão Sabor, né? Que faz sachês, e o depoimento dele é esse. Ele fala que depois de um ano de trabalhar com a gente, ele chegava no trabalho às 9 e saía às 7. Em vez de chegar às 7 e sair às 9, ele inverteu. Então ele cuidava de manhã, ele cuidava da saúde dele, chegava, voltava às 7 para casa, 6 horas até, às vezes mais cedo. E a empresa dele dobrou de tamanho. Por que dobrou de tamanho a empresa dele? Porque ele descobriu o equilíbrio pessoal dele. Ele ficou muito mais equilibrado. Ele chegava calmo, tratava bem o funcionário, ele tinha um equilíbrio interno que permitia ele trabalhar de forma produtiva, né? Então, o que ele fala assim? Ele fala, não, hoje em dia eu trabalho nem um terço do que eu trabalhava e eu produzo 3 vezes mais. Eu sou muito mais produtivo. Por quê? Porque eu cuido do meu equilíbrio pessoal. Então, assim, o que é produtividade? É você cada vez mais trabalhar menos. É o contrário. Acho que a gente podia... Vamos abrir para perguntas? Eu tenho várias. Vamos lá, Denise. Posso começar com a primeira? Pode. Você fala muito de sono. E aí eu queria saber se existe um número de horas ideal ou se ela realmente varia de pessoa para pessoa. Porque eu conheço pessoas que dormem 5 horas por noite e acordam super bem, outras precisam de 9 para acordar bem. E se essa que dorme 5, ficando, se sentindo bem, se o desempenho dela é tão bom quanto aquela que precisa de 9 e dorme 9. Tá. Então, primeiro assim, o sono, essa pessoa que fala que dorme 5 e acorda bem, isso não existe, isso está provado que é uma mentira. Jura? Ela se acostuma a dormir 5 horas e ela se acostuma a ter pouco sono, tá? Mas o impacto disso na saúde vai ser brutal, assim, ela vai ter tanta coisa negativa desse hábito que é até difícil enumerar para você, assim, o impacto disso na saúde. Então, assim, a gente sabe hoje em dia que você tem que ter 7 a 8 horas de sono, isso é o mínimo. Tá. Qualquer pessoa. Agora, existem dormidores longos e existem dormidores curtos. Então, o dormidor curto ele vai ficar bem com 7 horas. O dormidor longo ele vai ficar bem com 10 horas, 12 horas. Entendeu? Então, assim, a diferença é essa. Mas, assim, menos 7 horas,
você está tendo uma perda brutal de saúde. Você está acelerando o adoecimento e está perdendo tempo de vida. Né? Você vai viver muito menos. Ok, E agora, obrigada. e agora a questão do sono, as pessoas não sabem o que é dormir bem, o que é dormir com qualidade. Para você dormir bem, você tem que fazer uma coisa que chama cerimonial do sono. Para você dormir bem, existe mais de 10 itens essenciais, né? Que aí cada um deles tem que ter um aprofundamento muito grande, que é, por exemplo, você tomar sol, você ficar exposto ao sol é muito importante, evitar a luz muito forte à noite é outro, né? Existe várias coisas, você ter uma digestão bem feita, comer leve à noite é outro, né? Você tentar não tomar muita água à noite também é importante, você não acordar na madrugada. Existem várias questões. O café é um grande inimigo do sono, né? O café, o último cafezinho, o ideal é tomar 2 shots de café por dia. A cafeína é um dos maiores inimigos do sono. Mas a última dose ser por volta das 13 ou 14 horas no máximo, porque o café ele demora muito tempo para sair do organismo. Se você toma um café às 15 horas, até às 3 da manhã ele vai estar no seu organismo. Nossa. Você demora para eliminar a cafeína. Então, assim, e aí vira um efeito. O café tem um efeito rebote, né? Se você fica muito viciado na cafeína, quanto mais cafeína você toma, mais cansado você fica, ao contrário. Porque o café ele faz você gastar muita energia e depois você tem uma baixa. Aí você toma mais café, gasta muita energia, tem outra baixa. E você começa a ficar dependente de uma coisa que vai consumir a qualidade do seu sono. O café é o grande ladrão, né, de qualidade de sono, porque você fica viciado numa coisa, porque o que acontece? Você dorme mal, acorda sem sono, o que você vai fazer? Enche de café. Aí enche de café, dorme mal, você cria um ciclo vicioso, na verdade. Então o café realmente tem que tomar muito cuidado, mas ele não faz mal. Se for 2 shots, né? 2 shots é dois meio copos de café até as 13, 14 horas no máximo. Tá? E aí existe. Perdão, continua. Fala, pode. Não pode falar, Denise, Não, pode falar. não, ainda em relação a esse número de horas de sono, né? Tem pessoas que a gente diz que são notívagas, né? Que são da noite, e tem outras que é relógio biológico, tem outras que acordam cedo e acordam super bem. Isso existe O também. dormir Existe. às 8 da manhã, da noite, por exemplo, desde que eu complete 8, 9 horas de sono, ou dormir meia-noite, desde que eu durma 8, 9 horas, faz alguma diferença ou não? Então, existe também isso. Você falou certo. Existe pessoas que chama coruja ou sabiá, né? A coruja é uma pessoa mais notívaga, que tem, né, fica mais ativa à noite. Então, realmente, quem é coruja, realmente, ela não pode acordar tão cedo. Ela não consegue acordar cedo. Então, por isso que a escola também é um grande problema, porque a escola ela cria um problema muito grande, que as crianças, principalmente em fase de crescimento, elas não deveriam acordar às 6, 7 horas da manhã. Porque tem uma fase do sono que acontece nessa hora. É uma fase muito importante do sono, que se você perde essa fase, se você acorda, se você interrompe, realmente você tem grandes perdas. A gente sabe hoje em dia que adolescentes, por exemplo, que têm perdas de sono, ele tem a tendência a ter depressão um pouco mais tarde. Então, assim, então essa perda de sono é bem complicada. Mas faz diferença, assim, o sono, pelo menos, a gente devia respeitar a janela das 11 horas da noite. Se você vai dormir até as 11 horas da noite, já é bem positivo. Né? Tá, A qualidade do sono, se você dorme nesse horário, já é muito melhor do que dormir à 1 da manhã. Você perde muita qualidade. Então, realmente, dormir da 1 às 9 não é igual de dormir das 11 às 7. legal, legal. Tá ótimo, obrigada. O Mais Sérgio Guti perguntas? levantou a mão. Não sei se ele quer fazer a pergunta, Guti. Oi, Guti. Mas ele tem que abrir o áudio dele, Abre não seu abriu o áudio. microfone, Riguti. Tem que clicar no microfone. Calma aí. Tá comigo aqui, eu acho. Desculpa, Guti. Foi? Boa noite. Boa, Alexandre. Parabéns, Boa noite. Dona, pela aula aí que você nos deu. Eu sou tenista amador, pratico uma Maravilha. caminhada moderada, pratico Maravilha. tênis há 20 e poucos anos.
E a pergunta é o seguinte, qual é a medida para o peso ideal, considerando a minha altura, que é 1,78 m, e se o tipo sanguíneo ele interfere na alimentação de cada pessoa? Olha, Higuchi, a questão do peso ideal é a coisa mais complicada que existe. Assim, o peso ideal, ele varia muito a estrutura óssea, então assim, não existe um padrão de peso ideal. Eu falo que o ideal é você estar um pouquinho acima do peso, né? Principalmente depois dos 40 anos. A mulher, por exemplo, para você ter uma ideia, depois dos 40, o próprio corpo da mulher, ele estimula que ela acumule gordura. Por quê? Porque isso previne a osteoporose, que é um problema grave da mulher depois dos 40. Então, o próprio corpo ele defende. E por isso que a mulher ela tende a ganhar mais gordura depois dos 40 e 50. Isso é positivo para a saúde, na verdade. Você ter reserva de gordura é positivo. Né? Assim, eu falo que a saúde ideal é você estar 2 a 3 quilos acima do seu peso. Por quê? Porque quando você está muito próximo do seu peso ou um pouco abaixo, se você tiver que fazer uma cirurgia de emergência, você não pode. Então, assim, a gente tem que sempre pensar que a gordura ela é positiva. Assim, um pouquinho de gordura é maravilhoso para o seu corpo. Né? Se está 1 quilo acima do peso, 2 quilos é muito positivo. Você tem muito mais saúde estando acima do peso do que está no peso ideal. Então, o peso ideal é uma coisa que depende muito de pessoa para pessoa. Então, não precisa ter essa preocupação tão excessiva assim. Né? É bom ter uma reservinha de gordura. Para a saúde é maravilhoso você ter uma reserva de gordura, porque às vezes numa emergência, por exemplo, Covid. Pensa se você começa um processo de uma infecção de Covid estando no peso. O risco de você morrer é muito maior. Se você está um pouquinho assim, você vai perder peso, né? Se você tiver uma infecção, se tiver um processo hospitalar, você vai perder muito peso. Então, é positivo que você tenha um pouquinho acima do peso. E em relação, depois a segunda pergunta, você perguntou em relação à questão da alimentação. Tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo, eu sei que tem várias pesquisas sobre isso que falam que influencia, com certeza influencia. E a alimentação é uma coisa que não existe regra, cada pessoa tem que testar. Por isso que tem muita moda, né? Tira a lactose, tira glúten. Isso não faz o menor sentido. Porque assim, a própria lactose, olha que interessante. Quando vem essas modas, se você tira a lactose, você desenvolve. As pessoas que não eram intolerantes à lactose, elas ficam intolerantes à lactose depois que elas tiram. Porque o nosso organismo, quando você não bebe leite, ele para de fabricar lactase. Então, assim, o nosso organismo ele é inteligente. Quando você para de tomar leite, ele para de fabricar a enzima que quebra o leite. Aí você fica intolerante ao leite. Né? A mesma coisa acontece com o glúten. Então, a gente está vendo que existem muitas modas, muita distorção que levam as pessoas a seguirem coisas que não fazem muito sentido. Né? E a alimentação ela deve ser pensada de forma individual. Você tem que testar o que serve para você e você vai experimentando. Poxa, eu tomo... Eu como, sei lá, por exemplo, a pessoa fala que carne faz mal. Não, a carne vermelha tem algumas proteínas que só existem na carne vermelha. Então, assim, tem gente que não consegue ser vegetariano, por mais que tente, né? Porque às vezes vai sentir falta de B12. Então, assim, nada faz mal. O grande segredo da alimentação é você fazer uma coisa realmente, você ter uma escuta do seu próprio corpo. Comer com moderação, né? Respeitar o cerimonial da alimentação, comer com calma, o que é muito difícil hoje em dia, as pessoas estão comendo, vendo o celular. Então, assim, a alimentação tem que ser um momento sagrado, a gente tem que sacralizar a alimentação. Você tem que respirar, se acalmar, não levar a ansiedade do dia para a alimentação, comer devagar, mastigar, né? Isso é um processo. O ideal é que a alimentação fosse um processo meditativo. As pessoas sempre falam as pessoas sempre falam que é importante meditar, mas você pode meditar comendo, você pode meditar lavando louça, você pode meditar caminhando. A meditação pode estar inserida no seu dia a dia. Você não precisa parar para meditar. Você pode meditar jogando tênis, por exemplo. Aliás, jogar tênis é uma das melhores formas de meditação que eu conheço. Né? Você percebe que quando você joga tênis, você está em estado meditativo, a sua mente está concentrada naquele objetivo. Né? Porque a meditação não é parar de pensar, é você deixar o cérebro um pouquinho mais lento, né? em ondas mentais mais lentas, é a onda alfa, né? Uma onda mais longa. Isso que é meditar. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Imagina. Maravilha.
Aliás, o tênis é um esporte maravilhoso, que você pode jogar até mais... Só não pode exagerar também, né, Higuchi? Não pode também querer sobrecarregar muito. E o ideal é não jogar em quadra dura também, tá? Tentar jogar em quadra de saibro, com menos impacto. É Mas o o que eu tênis é um jogo. esporte... o tênis é um esporte... Se você souber jogar, você pode jogar até os 80, até os 90. Se você É tomar verdade. cuidado. Então, assim, é aquela coisa de não exagerar. Se a bola é muito curta, não precisa ir, deixa a bola para lá. Jogar É de o que eu forma estou mais fazendo. esportiva. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. Imagina. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, Nuno, mas eu acho que vale aqui você falar um pouquinho. Ah, Dê já falou que tem mais. Então faz aí, Dê. Como é que a gente está de tempo? A gente está também daqui a pouco finalizando, né? Tranquilo. Mas Dê? vamos embora. Ah, tem que abrir o microfone dela. É que eu não tinha fechado, mas eu tô... Deixa eu ver aqui. Pronto, agora foi. Agora sim, agora sim. A minha outra pergunta é quando você fala de ter prazer na atividade física, de transformar isso num momento agradável e não numa obrigação, etc. e tal. Quem é sedentário e começa a querer fazer, nem que seja uma caminhada leve, ou que vai para uma esteira, ou que começa a fazer musculação, vai sentir dor, dói, porque Depende. Então, isso é um mito também. Não precisa. Você pode ter um pouco de dor, mas você pode começar muito mais leve. Aí que acontece a teoria, eu chamo de teoria da escada. Você pode criar, que é uma teoria que, na verdade, eu desenvolvi, e na matéria que eu escrevi hoje, eu descobri que o René Descartes, ele tem uma coisa que explica muito bem isso. Ele fala que a melhor maneira de você superar um desafio é você dividir esse desafio em quantas partes forem necessárias. Uhum. Então o que acontece, por exemplo, quando você começa o treinamento com a gente, você pode começar caminhando 20 minutos de forma muito lenta. Tá, Você pode adaptar isso. Aliás, seria desejável que fosse assim. tá. Então, o grande segredo do treinamento é você fazer um esforço um pouquinho acima do que você consegue. Isso não precisa ter dor, né? Tá. Isso chama teoria da supercompensação. O que é ideal? Assim, isso a gente aprende na faculdade. O ideal do treinamento é você fazer um treinamento um pouquinho acima do limite do aluno, aí ele pode acostumar com esse limite e ele vai subindo de nível. Aí você faz um pouquinho acima. Esse que é o treinamento perfeito. Então, essa coisa de você sentir dor não é uma realidade. Agora, claro que você vai fazer um exercício, você pode sentir um pouquinho de dor. A dor que é aceitável no treinamento é uma dor que dure 24 horas e ela é leve. É aquela dorzinha que você sente, uma dorzinha leve, você fez alguma coisa, movimentou o músculo. Essa dor é positiva. Tá, Agora, aquela dor de ficar quebrado, sentindo mal-estar, isso não faz o menor sentido. tá. Porque quem vai ter vontade de fazer alguma coisa se é para ficar sentindo dor, que é o que a gente ouviu muito do no pain, no gain, né? Quer dizer, tem Exatamente, que doer exatamente. porque senão não está funcionando. Isso, então esse mito é completamente furado. Isso não faz o menor sentido. A ciência do esporte não apoia essa teoria. Essa teoria é a teoria do bodybuilder. E por que ela existe? Porque pro pessoal do bodybuilding, eles realmente têm que sofrer muito, porque eles querem ficar muito musculoso, eles querem ter muita hipertrofia. Então, para o marombeiro faz sentido. Esse conceito só se Tá. aplica ao marombeiro. Se você realmente quiser virar uma montanha de músculo, você vai ter que sofrer que nem um doido. Você vai ter que fazer coisa muito pesada, mas daí é um objetivo diferente, entende? Essa que é a distorção. Isso Entendi. vale, isso vale para quem quer ficar muito musculoso. Aí você vai ter que sofrer que nem um doido mesmo. O pessoal chora e levanta 50 quilos, levanta Meu 50 quilos Deus. não, levanta 120 quilos e faz tudo. Né? Ali você tem que sofrer mesmo, porque você está querendo está querendo ter uma hipertrofia muito acelerada e muito grande. Tá, Então tá. só faz sentido para esse perfil. Legal. Obrigada. Comada, Nuno, Comada é o nosso triatleta aí na atividade. Ele tem uma pergunta também, que ele levantou aqui a mão. Vamos lá. Não, acho que Boa primeiro noite. obrigado aí, né, por ter né, dado essa aula para a gente. Foi uma honra mesmo te ouvir. Como o Aloy falou, eu sou triatleta hoje, mas eu era totalmente sedentário, então era o executivo que você falou, né? Só que eu trabalhava 24 horas por dia, então tive muito problema de saúde, estava me matando, né? Então, só que aí eu Pois passei é. por outro extremo. Primeiro eu tive um treinador que meio que matava a gente e tal, e agora eu tô com um treinador há muito tempo que tem essa mesma filosofia tua, né? Sim. Aí a pergunta é assim, né? Você falou assim, não, então a gente tem que ir subindo devagarzinho e tal. E agora
né? Como a Aloy falou, eu estou treinando pro Ironman, né? O Ironman foi cancelado esse ano, passaram pro ano que vem e tal. E eu percebi que eu já estou muito melhor e eu tenho que também sempre ir respeitando o limite do corpo. A pergunta é, você acredita que uma pessoa conseguiria fazer o Ironman respeitando o limite do corpo, assim, sem Olha, terminar? a gente sabe hoje em dia, os maiores triatletas do mundo, eles fazem um treinamento extremamente moderado. A gente sabe hoje em dia que a fórmula da performance é ao contrário do que as pessoas pensam. Então, assim, eu trabalho alguns dos maiores, eu já treinei alguns dos maiores atletas brasileiros, né? Vou dar um exemplo para você. O próprio Ayrton Senna, por exemplo, eu acompanhei o treinamento do Ayrton Senna. Ele sempre trabalhou em equilíbrio de oxigênio. E ele trabalhou, e ele tinha um VO2 de maratonista, né? Então a gente sabe hoje em dia que o treinamento dos maiores triatletas é super moderado. É o contrário, e por isso que eles são super atletas. Isso já tem pesquisa que prova. A gente tenta pesquisar depois o Stephen Siller, né? Se você botar no YouTube, é how normal people can train like the best endurance athletes. How normal people, como uma pessoa normal pode treinar como os melhores atletas de longa distância do mundo. Ali ele prova, a maior pesquisa já feita sobre o assunto, mostra que esses atletas, 80% do treino desses atletas ocorre em baixa intensidade. Então, assim, ninguém sabe desse segredo. Então, quando você pega treinador que tem uma linha de treinar de forma muito... Então, o que eu te indico é procurar um treinador consciente. Assim, é procurar um treinador que realmente saiba trabalhar com alta performance. E para trabalhar com alta performance, você não pode ter outra medida senão a moderação. Tem que treinar muito menos. Aí você vai ter resultado. E tem que treinar em baixa intensidade. Então, parece um contrassenso, né? Pouca gente sabe disso, mas hoje em dia, com esse fisiologista americano, ele fez um TED explicando isso em detalhes. Foi feita uma grande pesquisa que durou mais de 10 anos para descobrir os segredos dos grandes atletas. E o segredo dos grandes atletas é treinar em baixa intensidade, é treinar em conforto respiratório. Então, você tem que fazer uma corrida muito leve, aí você vai começar a render muito mais. E todos os maiores triatletas do mundo eles fazem isso. Perfeito. Obrigado. Então, na verdade, assim, Márcio, para você melhorar seu tempo, você vai ter que treinar muito, você vai ter que fazer um trabalho de alicerce cardiovascular, treinar com muito mais conforto, a pulsação tem que ficar mais baixa. Na verdade, o grande segredo é você trabalhar abaixo do seu limiar anaeróbico. Tenta descobrir. Você já fez um ergospirométrico ou não? Já fiz. Já fiz o VO2, né? Então, aí você tem que... Basicamente, assim, eu estou passando uma fórmula resumida, mas tem que tentar trabalhar com um técnico que tenha consciência, que seja um técnico de alta performance realmente. Porque tem muito técnico que acha que é de alta performance, mas ele faz fórmulas que não funcionam, entendeu? Não, entendi. Tá legal, obrigado. Imagina. Aliás, eu até posso dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu treino o Guilherme Samaia, é um piloto que me procurou em 2005 e ele fazia um treinamento standard, assim, com personal training, de trabalhar de curta distância, alta intensidade. E depois de 3 anos treinando comigo, e ele sempre treinou, eu fiz ele correr devagar. Porque no primeiro teste que a gente fez, ele fazia uma corrida leve e ficava 170 a pulsação. Porque o trabalho cardiovascular, ele faz aumentar a cavidade do coração. Então, para você fazer um trabalho que você aumente a cavidade do coração e aumente as artérias, ele tem que ser feito em baixa intensidade. Então ele treinou depois de 3 anos trabalhando, né, fazendo um trotinho leve. Ele foi fazer um teste no centro, num dos maiores centros de treinamento da Europa, e ele foi um dos únicos 6 atletas da história desse treino, desse centro, a ganhar nota máxima, a conseguir terminar o teste. Então, assim, ele partiu de um ponto sem adaptação nenhuma à corrida. Em 3 anos ele virou um super atleta, mas trabalhando sempre em baixa intensidade. Tá? Então, é um pouco diferente do que o pessoal conhece. Se você quiser, eu até te indico pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Você tem que procurar técnicos de atletismo mesmo, pessoal que trabalha ali com alta performance mesmo. Tá? Tá legal, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, acho que acho que Davi. a gente tem tempo para a última pergunta do David, né? E aí a gente encerra. David, eu estou tentando... agora foi. Agora sim. Beleza.
Olá, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela palestra, foi muito legal. E aí eu tenho uma pergunta, né? Assim como o Sérgio Engutti, inclusive influenciado por ele, hoje eu sou um tenista amador, né? Só que, e até uma consequência, até do mercado, como você comentou, eu também sou um pouco dessa geração aí no pain no gain, de ir para academia, e sempre fez fazer isso, na verdade. E aí até a influência de uma pessoa que eu estou acostumada, milagre da manhã, adoro caminhar de manhã para iniciar meu dia, oxigenar um pé. Então, assim, eu sou bastante ativo, tá? E aí a minha namorada, que inclusive assistiu a palestra comigo, né? Porque tem na TV aqui, ela ficava me cutucando toda hora, tá bem? Ela tem essa pegada muito de consciência, né, do movimento e ela assim. E aí, assim, juntando tudo isso, a pergunta é: o que seria o equilíbrio? Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu treino 2 vezes por semana, faço pelo menos 2 jogos, então já pratico tênis pelo menos aí 4 vezes, e aí, às vezes encontro o equity aos domingos para jogar a quinta vez, e coloco academia de 2 a 3 e caminho, sei lá, todos os dias. Então, o que seria um número ideal ou o equilíbrio dentro disso tudo, sabe? O que você tem que perceber, então assim, o excesso de exercício, ele causa um envelhecimento precoce. A gente não sabe disso, mas o exercício, se ele for feito em excesso, ele é muito prejudicial. A gente conhece atletas que praticam fundo, por exemplo, atletas que fazem longa distância, maratona, né? Esse atleta ele tem um envelhecimento muito acelerado, tanto das estruturas quanto do organismo mesmo, né? Tem cabelo branco muito rápido. Então, assim, realmente você tem que tomar cuidado com o excesso. O excesso você tem que maneirar, porque assim, uma hora essa conta pode vir. Então, isso não quer dizer que seu corpo é feito de vidro, tá? Seu corpo não é. Você pode fazer provas extremas, mas você tem que ter muito mais cuidado com fisioterapia preventiva. Tem que fazer um processo de alongar, você tem que alongar bem, tem que fazer uma yoga, tem que fazer alguma. Você tem que cuidar do seu corpo. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com o desgaste, porque a atividade física ela vira um vício, né? E é difícil falar que a atividade física pode ser um vício negativo, mas é verdade, ela pode ser um vício que pode, se você não tomar cuidado, ela pode virar contra. Eu falo isso porque eu estou com 54, pessoal, e eu conheço vários amigos meus que estão com 50 e que estão muito mal. Né, estão muito mal porque fizeram muito exagero. Então, assim, o que eu falo é que você pode exagerar durante 10 anos, você pode exagerar durante 15 anos, mas basicamente, se você exagerar durante 20 anos, a conta não vai ser boa. Isso é bom eu te avisar, assim, que a gente tem que ter realmente uma consciência de perceber que a atividade física ela pode ser muito negativa. A gente não sabe disso, não se fala muito nisso, mas assim, todo excesso é ruim, né? Então, assim, eu falo assim, eu não sou contra fazer maratona, mas eu falo para você não fazer isso durante muito tempo. Eu não sou contra fazer triatlon, contra fazer o Ironman, mas eu não recomendo ninguém a fazer isso durante muito tempo. Porque se você fizer durante muito tempo, você vai ter problemas. Então, depois tem que migrar, tem que começar a correr mais leve, tem que fazer atividades mais leves. Então, assim, realmente é um grande risco. Eu falo isso com grande experiência, assim. Vou dar um exemplo para você. Um amigo meu, ele fez maratonas durante uns 15 anos. E agora ele não consegue dar uma volta no quarteirão. Ele não tem mais quadril, ele fez várias cirurgias. Então é complicado. Assim, o cenário disso, eu falo que a performance, ela não deveria ser um processo que você acaba ficando sem cartilagem, sem quadril. Né? Isso não deveria ser o auge da performance. Então a gente não pode se apegar muito à competição. A gente tem, com o tempo, a gente tem que começar a tirar o pé do acelerador, tá? Mas assim, enquanto é jovem, você pode usar, pode exagerar, pode fazer, mas não pode durar muito isso, tá? Quando chegar lá pelos 40, 45, tem que começar a tirar o pé do acelerador. Muito bom. Gente, sensacional, sensacional. Acho que podemos encerrar, né? Que pena, porque se a gente pudesse, a gente continuava aqui fazendo pergunta, te ouvindo, pensando, refletindo, e você fala, meu Deus, a gente passa a vida inteira acreditando num monte de coisas, se culpando por um monte de coisas, e de repente você olha e você fala assim, mas não era bem isso, né? Não, e é muito... Olha,
a mensagem é que cuidar da saúde é muito mais simples, pessoal. Então, por isso que eu falo de equilibrar um pouco esse processo, né? De a gente precisa muito pouco, então não vale a pena também ir para outro extremo, né? Exagerar não é bom, não fazer nada também não é bom. Porque incrível que pareça, olha que interessante, as maiores pesquisas hoje em dia mostram que se você for sedentário ou você for um superatleta, o resultado final é o mesmo. Você não vai ter uma vida longa, basicamente. Você não vai ter longevidade, né? Então você tem que tomar cuidado mesmo com o excesso. Não pode nem ser sedentário, nem fazer atividade física em excesso durante muitos anos. Então, assim, para manter a saúde é muito simples. E a indústria não gosta de assumir essa verdade. É trabalhar com moderação, o foco é ser a saúde, né? E para o foco ser a saúde, o treinamento tem que ser completamente diferente do que a gente pensa. Isso também é moderado, gradativo, agradável, prazeroso, né? Então são outras preocupações. Com certeza, com certeza. Nuno, eu só posso te agradecer em nome do nosso grupo, em nome do nosso clube. Foi sensacional, Obrigado, muito, pessoal. muito esclarecedor. Uma honra ter você aqui, podendo te ouvir. E se puder voltar, Obrigado. eu tenho certeza que a gente vai gostar de te ouvir de novo. Tá ótimo. Obrigado. Tá Obrigado pelo bom? convite. É sempre um prazer poder ajudar, colaborar aí com as pessoas a expandir um pouco a consciência, que é tudo que a gente precisa é Obrigada. expandir a consciência. E depois, se você puder deixar os seus contatos, o seu Então, livro, aí eu pessoal, compartilho com o grupo. ótimo. O meu Instagram é Nuno Cobra Júnior, né? Por extenso, tudo junto. O Uhum. meu livro é O Músculo da Alma, né? A Chave para a Sabedoria Corporal. É uma das principais referências da contracultura hoje em dia. Então vale a pena conhecer, né, esse trabalho, que ele é muito diferente, muito, né, é um trabalho que há 36 anos trabalho com isso, então é muita experiência ali que tá dividido no livro também e no Uhum. meu YouTube também, enfim, poder ir devagarinho acompanhando esse processo aí de mudar a consciência. Tá ótimo. Muito Obrigado pela obrigada. oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a todos que participaram e até a próxima. Boa noite. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Denise. Obrigada. Obrigado, Obrigado a vocês. Boa noite a pessoal. todos, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Bom descanso. Obrigado, boa noite. Obrigada, Aloy. Obrigada Obrigado. por ter contribuído para essa noite. Um prazer, Dê. Que bom. Espero que o pessoal tenha Muito bom. gostado aí. Eu sou suspeito, que eu sou fã do método. Não, eu imagino, eu imagino. Muito Muito bom. legal. Então tá joia. Tchau, Excelente. tchau. Boa Um beijo noite. grande. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, até.